Alô, galera do segundo ano do Camil, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem na iminência da prova, né? Olha só, gente, vocês devem fazer esse ano como treineiros, né? Mas é uma preparação que continua, então a gente mantém o foco e mais a mais, vocês sabem que a segunda avaliação desse trimestre será com o conteúdo do itinerário. Então, para nossa avaliação aqui no caminho do segundo ano, nós teremos dois assuntos: solos, que nós já vimos, e esse assunto agora, grandes domínios naturais, aproveitamentos e impactos. Nós tivemos uma primeira aula dessa sequência didática número 8, que tratamos dos domínios pelo mundo, características dos domínios naturais pelo mundo, usos, impactos, e hoje vamos tratar, nesses 30 minutos de aula, especificamente da realidade brasileira, beleza? Contemplando esses objetos do conhecimento. Aqui na tua orientação de estudos, no livro texto que você tem, e que é um livro que está indicado, eu insisto nisso, porque é um material, apesar de caro, é um bom material e que está indicado na tua bibliografia da SPSEX, então vale a pena mesmo você focar por ele, né? Porque são imagens, textos que podem aparecer na tua prova. Estudar e fazer os exercícios correspondentes do livro 2, capítulo 17, domínios naturais e recursos hídricos, e capítulo 18, domínios morfoclimáticos e biomas do Brasil, né? Além do suplemento de revisão, tema 15. Então, para esse assunto específico, será isso. Antes da nossa A8, nós teremos ainda uma aula de revisão, que eu vou ter a chance de trazer de novo aqueles temas mais importantes, tanto de solo como dos biomas, né? Mas você já tem um material aqui que pode estudar, que pode levar você a estudar. Esse material, você que é do segundo ano, você já deve ter estudado com ele no ano passado, no primeiro ano, no teu ano regular do colégio. Beleza, beleza? Vamos lá então. Olha só. Nós vamos falar de domínios do Brasil, domínios naturais, e para isso nós vamos usar um recurso que foi desenvolvido por um professor da USP, filho de imigrantes árabes, professor Aziz Absader, que bom, já não é mais vivo, mas ele construiu uma categoria de análise de aspectos físicos para observar o território brasileiro, que são os domínios morfoclimáticos. Antes de nós chegarmos aos domínios morfoclimáticos, eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse mapa aqui, que é um mapa com a vegetação original do Brasil. Essa vegetação original, evidentemente eu estou falando, pregressa a chegada dos portugueses ao processo de colonização. Porque com a chegada dos portugueses, primeiro na faixa litorânea e depois adentrando, já no século XX, com forte depredação do bioma do Cerrado, nós fomos tendo sucessivas fases de desmatamento e de alteração desses domínios vegetais, tá bem? Repito, primeiro na faixa litorânea, depois adentrando pelo Cerrado, e no século XX, aí sim, a expansão da agricultura comercial, tocando o sul amazônico e botando abaixo o Cerrado, né? Percebam só que na vegetação original nós temos a floresta amazônica imensa, não é? É o maior bioma nosso. A mata dos cocais, que é uma área de transição, está aqui entre o sertão e a floresta, porque tem muito isso, né? Não muda exatamente com uma linha da floresta amazônica para a caatinga. Matas atlânticas, bem interessante que venha no plural, não é? Porque pegando toda essa extensão aqui, que é uma região de altitudes com morros
mamelonares, não é? Morros baixos muito desgastados, serras, e que formava a nossa Mata Atlântica. Bastante depedrada por conta da ocupação histórica, da expansão, da urbanização. Eu chamo muito a atenção que nessas matas atlânticas você vê que você perceba que pega uma vasta extensão latitudinal, então desde latitudes muito baixas aqui próximo ao Equador, o Equador está aqui em cima, né, até latitudes medianas e mesmo subtropicais. Alguns autores trabalham com a mata araucária como uma derivação das matas atlânticas, né? Mas é que a araucária pega uma área tão grande, é tão específica, mais homogênea e tal, que aqui é trabalhada separadamente, né? Como vocês podem ver. Observem que a Mata Atlântica chega até a porção ocidental, fronteira ocidental do Brasil, aqui no sul do país, né? Especialmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. Beleza, beleza? Caatinga, a chamada Mata Branca, nós comentamos, equivalente às estepes lá da África, por exemplo. O Cerrado, equivalente à savana africana, é o segundo maior bioma brasileiro em extensão. Os campos, especialmente no sul do Brasil, mas não unicamente, né? Perceba você que tem os campos e a Campinarada, Campinas do Rio Negro, que vão aparecer aqui em cima, né? Porque a gente olha a região amazônica e parece que é tudo igual, não é, né? A floresta é dominante, sem dúvida. Floresta equatorial, como nós vimos inclusive na aula passada, mas há diversidade também, né? Complexo do Pantanal. Por que complexo, professor? Complexo porque ele é um bioma que tem espécies de praticamente todos os outros biomas brasileiros. Você encontra aqui no Pantanal desde cactáceas, vegetação característica xerófila, típica da caatinga, até vegetação arboral heterogênea, muito densa, como da floresta amazônica, né? Então, complexo nesse sentido é a maior planície alagadiça do mundo, não é? E aqui uma genérica vegetação litorânea, é exatamente a faixa próxima à praia, né? Que aí você vai ter mangues, restingas, jundu, uma região com solo, o alossolo, um solo muito salino, né? E uma vegetação que se adapta a esse tipo de característica fisiográfica. Então, de uma forma geral, é esse o desenho da vegetação. Mas aí percebam vocês o seguinte, é isso que nós vamos tratar hoje. E a aula de hoje vai ser uma aula um pouco diferente. Eu vou tratar com os domínios com vocês. Percebam que deixa eu botar outro mapa aqui só para você ver, vegetação, domínios, vegetação, domínios. Você vê que há algumas aproximações. Olha a Mata Atlântica aqui, o que está de rosa, né? Olha a Caatinga aqui, Cerrado, a vegetação amazônica aqui embaixo, araucárias, as pradarias, né, os campos. Então tem muita coisa que se aproxima, né? Com forte destaque para esse amarelão. O que é o amarelo? O amarelo são as faixas de transição. Então tem algumas faixas de transição, vou até me permitir desenhar aqui, que são bem importantes, né? Aqui você tem uma faixa de transição importante, que é a Mata dos Cocais. Aqui você tem outra transição entre a Amazônia e o Cerrado, que são os cerradões, uma área absolutamente sujeita à expansão do agronegócio, ao forte desmatamento. Aqui você tem uma importante área de transição, que é o Pantanal Mato-Grossense. E percebam vocês outra área de transição aqui, nessa região de Minas, né? Que por conta do clima tropical de altitude, você tem uma vegetação de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, deixa eu marcar a última área de transição aqui, que essa é bem importante também. Essa área de transição aqui entre a Caatinga e a zona da mata, a vegetação atlântica, né?
que é onde está o agreste, né? O agreste nordestino. Então, são importantes áreas de transição no território brasileiro. Agreste, Amado dos Cocais, o Cerradão, Cerrado Sujo, como eles chamam, que é uma transição do Cerrado para a floresta, o Complexo do Pantanal, aqui não apresentado como um domínio morfoclimático, mas como área de transição, e a região das serras, especialmente no clima tropical de altitude nas Minas Gerais. Essas são importantes áreas de transição. Deixa eu apagar aqui para nós continuarmos. Eu falava que a aula de hoje vai ser uma aula um pouco diferente. Normalmente eu coloco o slide e falo muito aqui. Hoje eu vou colocar alguns slides para cada um desses domínios morfoclimáticos com textos como esses aqui. E nós vamos então fazer a leitura desses textos. Quando for necessário, eu me detenho e explico um pouco mais, tá certo? Aqui dá o primeiro texto. Entre esses domínios existem as chamadas faixas de transição, que nós falamos há pouco. Isso é, áreas que apresentam características naturais típicas de 2 ou mais domínios climáticos, morfoclimáticos, como o Pantanal, por exemplo, que reúne trechos de florestas, cerrados e campos naturais. Beleza, beleza? Vamos lá então. Epa, olha o grandão aqui. Esse é o maior domínio morfoclimático brasileiro, né? Pegando toda a região norte. Repito, essa é a imagem dominante, mas erra quem acredita que só tem esse tipo de vegetação em toda a extensão norte, né? É a imagem dominante, mas a floresta ela não é toda igual. E aí você tem um texto que fala sobre isso, que eu vou lê-lo com vocês aqui. O domínio amazônico, então, destaque-se pela presença da floresta equatorial amazônica, a maior do mundo, que também se estende para países vizinhos. O domínio da floresta amazônica, para você ter uma ideia, pega 9 países da América do Sul, incluindo o Brasil. O Brasil sozinho se apropria, está no Brasil mais de 60% da Amazônia, da floresta amazônica. É uma floresta bastante densa e heterogênea. Heterogênea de diversidade. Densidade é uma floresta muito próxima, é difícil você correr, por exemplo, é uma floresta muito cipó, vegetação em vários níveis, muito densa, com plantas de portes muito variados. É o que eu falei, tem plantas baixas, altas, gigantescas. Suas características se devem ao clima equatorial quente e úmido, com chuvas abundantes o ano todo, uma média de precipitação acima de 2.500 milímetros. A pluviosidade elevada abastece a rede hidrográfica riquíssima, formada por rios extensos e volumosos, igarapés, que são rios menores, e lagos de várzea. O relevo é formado principalmente por terras baixas, com predomínio de planícies e depressões. Nas últimas décadas, esse domínio natural vem sendo desmatado em ritmo acelerado, devido ao avanço da ocupação na região, apoiada pela abertura de novas fronteiras agrícolas, especialmente ao sul e ao oriente desse domínio, né? A região ali de Belém, oriente no caso, formação de lavouras e pastagens, e pelo avanço da atividade madeireira, dos garimpos e das mineradoras. Importantíssimo, então. Eu chamo a atenção aqui que ele fala que o relevo é formado por terras baixas. A planície amazônica ela ocupa somente a extensão do rio Amazonas, né? Mas de fato você tem muitas depressões ali e alguns planaltos residuais. Esses planaltos residuais são importantes porque os rios que nascem nele, na margem esquerda e na margem direita do Amazonas, são rios muito volumosos e que têm uma capacidade hidroelétrica bastante grande, apesar de não ser amplamente utilizada por motivos óbvios, porque construir hidroelétrica ali significa um risco muito grande de crime ambiental, sem contar que está muito distante das principais áreas povoadas do Brasil. Vamos dar ritmo. Olha o outro. Cerrado aqui a gente conhece, né? É a nossa praia. Ou melhor dizendo, é nosso cerrado. Horrível. Pirenópolis, Goiás. Vamos ver? Segundo maior bioma do país em extensão, o Cerrado se destaca pela vegetação composta de árvores e arbustos, ou seja, arboral e arbustiva, de pequeno e médio porte,
que podem aparecer dispersos na paisagem, os campos cerrados ou mais adensados na forma de matas. Oi, 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 olha aí a transição, os cerradões, né? E grande quantidade de gramíneas e outras plantas rasteiras que cobrem extensas áreas do solo. Suas árvores apresentam troncos tortuosos, cascas grossas, galhos retorcidos, folhas rígidas e raízes profundas, características adaptadas ao clima tropical típico, marcado por duas estações, uma chuvosa, que é o nosso verão, e outra seca, que é o inverno, que a gente está vivendo agora, né? As formas do relevo são variadas, com predomínio de planaltos, chapadas, além de serras e depressões. Ao longo das últimas décadas, o cerrado vem sendo devastado em ritmo acelerado, devido principalmente ao avanço da pecuária bovina extensiva e à formação de grandes lavouras monoculturas, sobretudo a soja. O desmatamento já eliminou cerca de 50% da área originalmente ocupada pelo cerrado. É bem importante isso, inclusive aqui em Brasília, se você sai de carro, vai em direção a Goiás, em direção a Pirinópolis, em direção à Bahia, você praticamente não vê cerrado, você vê uma vegetação muito homogênea tomada pelas lavouras monocultoras, né? Principalmente soja, mas não unicamente, também milho, algodão e por aí vai. Beleza? Então esse é o cerrado. Aqui você tem um outro domínio, o domínio de mares de morros. Vegetação é a Mata Atlântica, né? Ruera, que foi muito devastado. A ideia de mares de morros é essa ideia, ó, muito desgastado pelos agentes externos do intemperismo, né, que foram rebaixando, modelando, e aí o que eram serras muito altas foram sendo rebaixados, especialmente pela água, pelo vento, né, pela própria vegetação. E você tem os chamados morros mamelonares ou morros de meia laranja. Acho bem bacana essa expressão, né? Porque se você for fazer um laranjado hoje na hora do almoço, corta as laranjas e bota assim de cabeça para baixo, fica parecendo um monte de morrinhos, né? É como esse desenho aqui, Mares de Morros em Valença, no Rio de Janeiro. Você percebe que ele pega esse domínio, pega a espécie, pega a extensão da Mata Atlântica, né? Interiorizando um pouco mais ali no oeste de São Paulo, do Paraná. Vamos ver o que está escrito aqui? Domínio dos mares de morros abrange as áreas dominadas pela presença de planaltos irregulares com predomínio de serras e morros, já bastante desgastados pela erosão. Opa, falei sobre isso agora, né? Apresentando formas arredondadas, daí sua denominação, mares de morros. Na porção litorânea, o clima é bastante chuvoso devido aos ventos oceânicos que sobram carregados de umidade. Mais para o interior, o clima apresenta a estação seca e outra chuvosa, como é o caso aqui de São Paulo. Nós estamos vendo no noticiário agora o risco de crise hídrica. Esse interior de São Paulo depende muito das chuvas do verão para abastecer os seus mananciais, né? O inverno, como nós sabemos, é seco no interior do Brasil. Toda essa área era coberta originalmente pela floresta tropical, também denominada Mata Atlântica, que cobria a faixa litorânea. Cobria do verbo não cobre mais, cobria do passado, né? Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do país, com grande número de espécies endêmicas que existem somente nesse bioma, né? Esse bioma é também o mais devastado e ameaçado. Atualmente restam apenas 8% da área original em trechos remanescentes que ainda conservam importante patrimônio de nossa fauna e flora, praticamente somente em reservas, viu, gente? Porque no mais, ou foi mesmo colocado abaixo ao longo da história. É bom lembrar que nosso primeiro ciclo econômico, a cana-de-açúcar, se deu exatamente em cima da Mata Atlântica, não é? Ou então foram substituídos, tira a Mata Atlântica e planta, por exemplo, o eucalipto, que aí já não é mais a Mata Atlântica. Deixa eu voltar aqui um slide que teve uma coisa do cerrado que eu não falei. Essa característica de troncos retorcidos e tal é muito típica do clima tropical, como está dito aqui, tropical continental,
que produz um solo muito ácido. Então, nós só relacionando esse assunto com o outro, né? O latossolo, que domina o centro do Brasil, é um solo maduro, zonal, profundo, mas não é um solo fértil, é um solo ácido, e aí a vegetação sofre com isso. Parei, professor, como é que o solo é infértil se você tem tanta agropecuária? Para fazer a agricultura aqui, você precisa de insumos agrícolas, corrigir a acidez do solo, por exemplo, no nosso caso, através da calagem que nós já trabalhamos na aula passada. Voltemos aqui então, continuando. Oi, oi, oi. Aqui é da minha região, né? Eu sou baiano, como vocês sabem. Aqui está explicando que são espécies endêmicas, né? Espécies de animais ou plantas cuja distribuição geográfica está restrita a uma pequena área. Caatinga do Sertão da Paraíba em 2015, percebam só, cactáceos, né? A chamada caatinga significa mata branca. Por conta disso, durante a longa estação seca, ela perde a folhagem e fica somente nos galhos. É a chamada vegetação. Aqui no Cerrado nós temos esse tipo de vegetação também, a vegetação decídua ou caducifólia, que perde a folhagem durante a estação seca. Parece que está morto, mas não está. Aqui em Brasília a gente vê muito isso. Você olha agora aqui para a sua janela, os galhos não tem uma folha, tudo sequinho. Os ipês ficam bem bonitos, né? Porque floram nesse período. Quando começa a chover, rapidamente fica tudo verde, né? Então, a vegetação que perde a folhagem na estação seca é a vegetação decídua ou caducifólia. No caso da Mata Atlântica, da floresta amazônica, ela não perde a folhagem, tem umidade o ano todo, e aí é uma vegetação de folhagem perene, continua, né? Vamos lá, Caatinga. Região dominada pelo clima semiárido mais seco do país, marcado por chuvas escassas e, o que é pior, concentradas. Não chove muito, e quando chove, chove ali 2, 3 meses, né? De dezembro a abril é quando vai chover. Cadê? Concentrado em poucos meses do ano, temperatura constantemente elevadas, médias térmicas de 25 a 29 graus. Ah, professor, 29 não é tão quente. Aqui em Brasília está dando 33, mas aqui é média, galera. Em média, né? Adaptada a essas condições climáticas, se desenvolve a vegetação de arbustos e árvores de pequeno porte, além de variadas espécies de cactáceas. As cactáceas que se adaptam a esse clima árido ou semiárido, elas são um tipo de vegetação xerófila. Guarda esse nome, está sempre caindo em provas. Devido aos baixos índices pluviométricos, médias de chuva entre 268 a 800 milímetros, né? Abaixo de 300 já pode ser considerado área desértica. A região apresenta uma rede hidrográfica incipiente, marcada pela presença de muitos rios temporários ou intermitentes, que secam completamente durante os meses da estiagem. No relevo se destacam depressões em terrenos bastante antigos e intensamente erodidos, além de chapadas e planaltos. Ocupada desde o período da colonização com a prática da pecuária extensiva, a vegetação da Caatinga já perdeu cerca de 46% de sua área original, sendo desmatada para a formação de lavoura, pastagem e extração de lenhas. Apesar disso, apesar dessa agressão ao bioma da Caatinga, como é uma região de difícil ocupação para a agropecuária por conta da baixa umidade, você percebe que ainda há uma resistência maior do que, por exemplo, na Mata Atlântica e no próprio Cerrado. Vamos. Domínio das pradarias, lá no sul do Brasil, né? Na verdade, pega o sul do Brasil, se estende pelo Uruguai, pela Argentina, né? São os campos, aqui ó, campos naturais, as pradarias, os pampas, né? As coxilhas, todos esses são nomes que fazem menção a essa região, pradarias, pampas, coxilhas, campos, né? A essa região, que tem um uso intenso da agropecuária, e a agropecuária se adapta fácil a esses campos naturais, né? Vamos ver o que é que diz aqui.
também chamados de campos naturais, ocorre principalmente no extremo sul do Brasil, com o prolongamento do bioma dos Pampas, que se estende pela Argentina e pelo Uruguai, nas áreas dominadas pelo clima subtropical, mais frio, né? Sua vegetação é composta basicamente de formações herbáceas, você quase que não vê árvores, né? Gramíneas, capins e outras plantas rasteiras, que chegam a alcançar até 50 centímetros de altura, é praticamente a altura do seu joelho, né? No máximo. Nos vales fluviais mais úmidos surgem as matas galeria, que acompanham o curso d'água. As matas ciliares e galerias acontecem muito no cerrado também. Mata ciliar é aquela mata que acompanha o rio. E mata galeria, aqui talvez seja é quando tem uma nascente e aí junto essa nascente forma-se uma espécie de galeria verde. O relevo apresenta topografia relativamente suave, com predomínio de colinas onduladas, denominada coxilhas. Então, coxilhas faz menção a esse relevo, né? Baixo e ondulado. Tradicionalmente utilizados como pastagens naturais para a criação extensiva de ovinos e bovinos, os campos também vêm sendo ocupados e devastados pelas atividades agrícolas, sobretudo pela expansão da lavoura de arroz, soja e trigo. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz, né? A introdução dessas lavouras tem causado problemas como a intensa degradação dos solos, sobretudo pela ocorrência de processos erosivos, inclusive em algumas dessas áreas formando o que se chama de desertos arenosos. Não é deserto em relação à umidade não, mas você leva à morte do solo formando campos arenosos onde anteriormente você tinha gramíneas. Caminhando para o final, só faltam mais dois. Domínio das araucárias, né? Aqui está, é uma mata, é arboral, mas você percebe que ela é mais homogênea, né? Tanto é que é mata de araucária. A araucária é um tipo de vegetação, né? É menos biodiversa, muito menos biodiversa que, por exemplo, a Mata Atlântica e a própria Mata Amazônica, né? É uma mata a mata de araucárias era muito utilizada para a extração da madeira, né? Você percebe que ele tem um tronco retilíneo grande, então muito útil para construção civil, por exemplo, né? Hoje já protegida. Olha que pega essa região aqui entre os campos, né, e a Mata Atlântica. O domínio das araucárias abrange as áreas dominadas pelo clima subtropical. Subtropical porque o trópico passa aqui. Então, abaixo do trópico de Capricórnio, você tem dois domínios. O domínio da mata de araucárias e o domínio dos campos, né? Verões quentes e invernos mais frios e chuvas regulares e bem distribuídas ao longo do ano. O relevo é formado principalmente por planaltos elevados, chamados Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Serra Paranaense, com altitude média que varia de 800 a 1.300 metros. É o domínio da mata de araucárias ou mata dos pinhais. Boa, viu? Já vi aparecer assim várias vezes. Vegetação aberta e espaçada, você vê que é diferente da amazônica, né? Que é densa, fechada. Aqui não, que é mais homogênea. Formada pela araucária ou pinheiro do Paraná, árvore que chega a atingir 50 metros de altura, com galhos que crescem no topo da copa em forma de taça. Aqui está, né? Como se fosse a haste da taça e aqui em cima a taça em si, né? Estou passando o mouse aqui. Em meios araucários também crescem outras espécies, como ipê, imbuia, cedros e erva mate. A expansão da lavoura e exploração madeireira, que eu tinha destacado, destinada à fabricação de móveis e construção civil, no entanto, devastaram quase totalmente as araucárias. Atualmente estão preservados apenas 3%, gente, ou seja, praticamente posta abaixo, né, de sua área original, sobretudo nas encostas mais elevadas dos planaltos, nas serras das regiões, e eu destacaria nas áreas de proteção ambiental, nas APAs, né, nas unidades de proteção ambiental. Aqui você tem o Pantanal, a maior planície alagadiça do mundo. Cadê, professor? Cadê o Pantanal? O Pantanal está aqui marcado. Você percebe que ele destacou
as áreas de transição que nós tínhamos falado no início dessa aula, né? E aqui ele fala da mais importante das áreas de transição, que é o Pantanal Mato-Grossense. Vamos ler o que é que se diz. Faixa de transição que ocupa áreas do sudoeste do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso do Sul, e estendendo-se também pelo território da Bolívia e do Paraguai, onde recebe o nome de Chaco. É onde nasce, por exemplo, a massa tropical continental. Seu relevo plano, com altitudes que variam de 100 a 200 metros, ou seja, bem baixo, né? É uma planície, de fato, forma uma imensa planície inundável, considerado o maior complexo de terras úmidas do mundo. Apresenta clima tropical típico com duas estações distintas, uma seca e uma chuvosa. Na época das chuvas, que é o nosso verão, né, novembro a abril, os rios que atravessam o Pantanal transbordam, inundando vastas áreas. A planície apresenta um mosaico de vegetação, com predomínio de vegetação herbáceas, gramíneas campestres nas áreas mais baixas e sujeitas à inundação, de matas ciliares, que eu já falei, que acompanham as margens dos rios, de florestas e cerrados nas partes mais elevadas do relevo, e até mesmo, olha aí o complexo, né, de caatingas nas áreas mais secas, ou seja, você tem de tudo ali, todas as espécies de todos os biomas aparecem ali, por isso o complexo do Pantanal. Ocupado tradicionalmente pela criação extensiva do gado bovino, o domínio do Pantanal está ameaçado pelo avanço da pecuária, pelas carvoarias que queimam a vegetação nativa para a fabricação de carvão e também pelo desenvolvimento de lavouras, principalmente soja, cultivadas nos terrenos mais elevados. Galera, então é isso. Chegamos ao finalzinho da aula. Mais uma vez, observe aqui o mapa da vegetação natural original do Brasil e as áreas alteradas em 2010. Quais os biomas que mais sofreram? A gente pode destacar as matas araucárias, o cerrado, olha aqui o centro do cerrado, vai ser bem grande, né? Centro do cerrado, e certamente a Mata Atlântica. Foram os biomas que mais sofreram intervenção humana. A professora, e a Mata Atlântica e a Mata Amazônica? A gente ouve tanto falar, de fato, a borda da Mata Amazônica é a área de expansão, é o fronte da agricultura comercial. E impacta no clima do Brasil e do mundo, porque muita umidade sai daqui, essa umidade que chega no centro do território brasileiro, né? Mas como é um domínio muito grande e de difícil acesso, não é tão urbanizado, não é tão ocupado economicamente, ainda tem uma boa resistência, né? Tanto assim, observe só esse último mapa. É um destaque feito dos hotspots. O que são hotspots? Biodiversidade e perigo. Regiões ricas em diversidade biológica mais ameaçadas do planeta. Quais são os hotspots do Brasil? Alguma pessoa poderia falar, a Mata Araucária é o primeiro hotspot, que é o que está mais ameaçado, só tem 5% de vegetação original. Mas a Mata Araucária não é tão rica em biodiversidade. A maior biodiversidade vai estar nas áreas intertropicais predominantemente, né? Mais a mais, observem só vocês que quando ele bota os dois hotspots do Brasil, a Mata Atlântica e o Cerrado são os dois hotspots do Brasil, né? Você percebe que alguns autores consideram que a extensão da Mata Atlântica pega araucárias também. Então, a araucária seria uma extensão da Mata Atlântica de climas mais frios e por isso mais homogêneos, tá bem? Devastados historicamente, foi o primeiro hotspot no território brasileiro e o Cerrado foi incluído depois. Qual é o problema do Cerrado? O Cerrado, ele é muito biodiverso, menos que a Mata Atlântica, claro, mas com grande biodiversidade. O problema da devastação do Cerrado é que é uma devastação relativamente recente, começou há menos tempo, né, com a ocupação na década de 70, e já tem mais de 50% do seu domínio posto abaixo. E a agricultura comercial continua a avançar, não é? Então, realmente preocupa. Pessoal, em linhas gerais é isso, fechamos essa nossa aula. O nosso próximo encontro já vai ser em tom de revisão para a A8, a avaliação 8 de vocês, a segunda desse trimestre. Valeu!
Beijo, tchau, tchau.